Oi pessoal, tudo bem? Você gosta de utilizar plantas em casa? Ou tem medo de utilizar as plantas e não saber utilizar da forma correta, de acordo com o Feng Shui? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e aqui eu vou tirar algumas dúvidas que me encaminham periodicamente sobre plantas em relação ao Feng Shui, que podem ajudar você também. O primeiro ponto que é importante deixar claro aqui é que se você se dispõe a ter uma planta viva em casa, é muito importante você se comprometer com o cuidado dessa planta. Como que você faz isso? É interessante, antes de você adquirir a planta, que você faça uma pesquisa. Hoje em dia existe muito material no YouTube que pode ajudar, né? YouTube também, no próprio Google, você pode pesquisar, existem artigos também, que mostram como você deve cuidar de cada tipo de planta, se essa planta vai ficar dentro de casa, se ela vai ficar na área externa, qual seria o tipo de planta indicado, né? Existem plantas que vão muito bem dentro de casa, mas que não vão bem fora, como é o caso da Zamioculca, por exemplo, uma planta muito utilizada, é muito fácil de cuidar, né? Ela não vai bem no sol. Então, assim, antes de adquirir, faça essa breve pesquisa sobre quais são as plantas adequadas para o ambiente onde você deseja colocar as plantas, quais são os cuidados que aquela planta demanda, para ver se você vai ter tempo de cuidar, porque existem plantas que você precisa molhar todo dia, mas existem plantas que você pode molhar só uma vez por semana. Então, fazer essa triagem, digamos assim, antes de adquirir, já vai ajudar muito na hora da prática, do cuidado com as plantas, certo? Então, esse seria o primeiro ponto. Por quê? Porque você precisa manter essa planta bem cuidada. A planta é uma energia viva. Então, quando você está cuidando, você está colaborando para que essa energia da planta flua de uma forma positiva e com isso ajuda a transmutar a energia do ambiente, a manter esse ambiente protegido. Então, é muito importante que você se comprometa com o cuidado dessa planta. Mas, por outro lado, também não se culpe, não desista se a planta não vingar. Às vezes acontece, né, principalmente no começo, quando você está aprendendo aí nesses cuidados, pode acontecer de uma planta secar, ou de você acabar molhando demais, ou de acabar deixando num local onde a luz não estava tão favorável. E está tudo bem, não se culpe, não desista por isso. Não pense assim, eu não nasci para isso, né? Eu sempre falo que eu por muitos anos não tive plantas em casa, porque eu achava que eu não tinha mão para planta, e hoje em dia eu tenho planta em todos os ambientes da casa e preciso me conter para não adquirir mais, certo? Então, por isso que eu estou dando essas dicas. A planta tem em mente que o equilíbrio dela se dá através do equilíbrio entre luz e sombra e entre água, né? É muito ou pouca água. E isso varia de acordo com a planta, ok? Então, se você tem em mente isso, você vai desenvolver os cuidados para cada uma delas de acordo com as suas características, e a tendência é que tudo corra bem. Uma dúvida também que sempre me perguntam é se pode utilizar plantas artificiais. De acordo com o Feng Shui, você pode sim utilizar plantas artificiais, como é o caso desse aqui, né? Desde que elas estejam bem cuidadas, certo? Então, não deixar acumular pó, por exemplo, né? Lavar periodicamente as flores, manter sempre limpinha. E o que não é indicado é assim, se uma planta secou dentro de casa e você deixou ela lá, você não descartou. Então, por exemplo, você tem uma árvorezinha, um bonsai, e o bonsai secou, e aí você deixou ele lá onde ele estava. Isso não é recomendável, né? Porque a árvore seca, ela tem uma mensagem arquetípica que não é positiva, né? Que a árvore é um símbolo da vida, de dar frutos, né? De espalhar as sementes. Então, você manter uma árvore que já morreu dentro de casa não é indicado, né? Da mesma forma, é importante que você sempre limpe as folhas secas, as plantas, né? Para que elas se mantenham sempre vivas, sempre viçosas, certo? Então, assim, não tem problema usar artificial. Claro que ela não terá a mesma energia de uma planta natural, mas ela já ajuda a trazer ali uma energia diferente para o ambiente. Mas elas precisam estar em bom estado e não é recomendável, então, armazenar plantas que morreram dentro de casa. Tudo bem? Bom, um outro ponto também que sempre levanta dúvida sobre Feng Shui é sobre as plantas pontudas. Nós sabemos que plantas como espadas de São Jorge, que são pontudas, são ótimas plantas protetoras, especialmente aquelas que crescem para cima. Além de serem protetoras, elas também ajudam a atrair prosperidade e abundância. Porém, algumas linhas de estudo dizem que elas não são boas para dentro de casa. O que acontece? As plantas pontudas, elas são consideradas setas envenenadas, que nós chamamos dentro do Feng Shui, que é aquele formato de ponta, quando apontada para as pessoas, pode drenar um pouco da sua energia.
Acredito que por isso surgiu aí essa ideia de que as plantas pontudas não são boas para dentro de casa, né? Da mesma forma, se você fica na direção de uma quina ou de uma viga, por exemplo, também são setas envenenadas. Bom, eu tenho plantas dessas espécies dentro de casa, gosto muito da energia delas, então não me incomoda. Mas se você tem receio, qual que é a minha indicação? Que você coloque essa planta atrás de outra planta que não tenha pontas, que não seja pontuda, certo? Por quê? Porque quando você coloca ela atrás de uma outra planta que não é pontuda, essa planta que fica na frente faz a movimentação da energia dispersando o efeito da seta envenenada. Pode ser uma outra planta, pode ser uma estátua, pode ser um objeto bonito, algo que crie, como nós chamamos, um ponto de distração dentro do Feng Shui, de forma que esse impacto das setas envenenadas não impactem na nossa própria energia, certo? Mas se você não se sentir confortável, você pode também utilizar na área externa. De qualquer forma, são plantas extremamente protetoras. Outra planta também que gera aí uma certa discussão são as trepadeiras, né? Alguns dizem que elas não são recomendáveis para a área dos relacionamentos, porque pode gerar aí relacionamentos extremamente possessivos, né? Pessoas muito ciumentas, pessoas que têm também a sua energia um pouco drenada. Então vale a pena aí pesquisar antes qual é o baguá, dentro do baguá, em qual é a área, né, que você quer colocar essa planta, para ter certeza se realmente não vai prejudicar, digamos assim, a área dos relacionamentos especialmente, certo? E também as plantas que crescem para baixo, como por exemplo aquelas samambaias, né, que crescem para baixo, a samambaia de metro que chamam, também algumas pessoas não gostam muito, porque dizem que na área da prosperidade pode fazer a prosperidade cair. Enfim, existem muitas informações, mas eu sempre penso que o importante é você sentir a energia quando você utiliza a planta, sentir como é que você se sente ali naquele ambiente, onde ela está colocada. Se não se sentir muito confortável, busque trocar de posição. Pode ser que você encontre, então, um outro local onde você se sinta melhor com aquela plantinha. E também existe aí uma certa, informações desencontradas, digamos assim, sobre suculentas, porque as suculentas acumulam água. Então, algumas pessoas não recomendam suculentas na área, por exemplo, do sucesso, que é regido pelo elemento fogo. Então, as suculentas nessa região poderia fazer com que o sucesso fosse prejudicado. Então, é importante também dar uma olhadinha no baguá, se as suculentas não cairão em uma área que é regida pelo elemento fogo antes de utilizar. E se não for o caso, não tem problema, né? Ou se tem um espaço com muito encanamento, como por exemplo um banheiro, pode ser que as suculentas também não sejam muito bem-vindas, porque vão aumentar o fluxo da energia da água, né, em demasia, que já é bem exacerbado ali na área do banheiro. E aí seria necessário ter muita correção ali no ambiente para que a energia fique equilibrada. Então, é melhor evitar se houver já um excesso de elemento água na região, ou se a região for regida pelo elemento fogo. Caso contrário, não tem nenhum problema, pode utilizar também. Certo, pessoal? Então eu quis trazer aí algumas das dúvidas mais frequentes que me encaminham sobre plantas. E comece, se você não tem, comece aí aos poucos, cuidando de plantas fáceis, como por exemplo a zamioculca, o lírio da paz também é bastante fácil, a jiboia. São plantas que vão bem em qualquer lugar e eu tenho certeza que será uma experiência maravilhosa. Se você gostou desse conteúdo e quiser saber mais sobre Feng Shui, eu tenho o curso prático de Feng Shui disponível no portal, o link está aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!